E aí, meus amigos, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos hoje fazer o nosso Evangelho no Lar, chamado Preces Pagas, capítulo 26. O texto está aí abaixo, tá bom? Pega o seu copo de água, deixe tudo certo. Se você ainda não pegou, pausa o vídeo, vai lá pegar. Se você tiver com um livro, melhor. Às vezes pode mudar um pouquinho o texto em relação ao outro, mas se você não quiser ler comigo, você pode ler separadamente, né? Mas eu vou ler e vou explicando porque eu gosto. Não, vamos ver, né? Deixa eu só ligar o ar-condicionado que tá meio calor aqui. Agora já são 8h30 já. Eu gravo o vídeo 5 minutos antes e mando. Porque eu gosto de gerar essa energia para quem está fazendo ao vivo, né? Para que todo mundo possa receber a energia que está rolando aqui também que vai rolar na casa de vocês, certo? Então vamos antes a nossa prece, né? Agradecemos ao Mestre Jesus pela excelente oportunidade maravilhosa do estudo do Evangelho de hoje. Pedimos para que os bons espíritos nos acompanhem nesse estudo de agora. Que assim seja. Iniciamos nosso Evangelho. Preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos das sinagogas e os primeiros lugares dos festins, que a pretexto de nossas extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão a condenação mais rigorosa. Então Jesus está falando assim: esses escribas que fazem um monte de coisa, né, religiosas, mas na verdade são pessoas ruins, porque você vê o que eles fazem. O que ele fala aqui, que na verdade só se exibem com as suas roupas, né, basicamente é isso que ele está falando. Gostam de ser saudados em praças públicas e de ocupar os melhores assentos, certo? E que eles fazem, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Porque na verdade naquela época a viúva morria, o homem da casa morria, eles iam lá e tomavam a casa da viúva, né? Obviamente utilizando de artifícios, coisas e tal. Pensem, se hoje a justiça é muito falha, imagina naquela época, né? Onde a força vale muito mais do que hoje em dia. Disse também Jesus: Não façais que vos pague as vossas preces, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arrobo do coração. Cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma do que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. Se essas fossem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhuma por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma é basta, é inútil dizer em excesso, porque então cobrá-las é prevaricação. Bom, o texto é curto, mas nós vamos falar sobre isso que ele está falando aqui, né? Na realidade, naquela época eles cobravam pelas preces. Então, você ia na religião e como funcionava? Você falava assim: eu quero que você ore por mim X tempos. E você pagava e eles oravam pelas preces. Vocês acham que isso vai funcionar? Obviamente que não. Nós sabemos que a prece ela é importantíssima para manter a gente em boa vibração, por isso que Jesus falou, né? Vigiai e orai, que é vigiar os nossos pensamentos. Ou seja, não cair nas tentações, não deixar que o nosso pensamento baixe de vibração e a gente realmente se contamine com os espíritos inferiores e que eles nos atrapalham. E principalmente, nesse caso, né, da prece, fazendo as nossas preces com o coração aberto, com total benevolência, com total sinceridade. E nunca, em hipótese nenhuma, deve se misturar dinheiro com a prece, com a reza. E digo mais, né? Na realidade, isso a gente pode ampliar para todas as questões religiosas. Como a gente teve muitos bons exemplos de Jesus, por exemplo, quando ele virou para o jovem rico e falou assim: Olha, você vai, você quer. O jovem rico perguntou: Mestre, o que eu faço para receber, né, a vida eterna? O que eu faço para realmente me dar bem, espiritualmente falando? Aí Jesus falou assim: Pega toda a sua fortuna, vende, dá aos pobres e me segue. Ou seja, Jesus falou o quê? Para você chegar à vida futura, à vida boa, você precisa se desprender dos bens materiais. Então é essa a questão. Não dá para misturar religiosidade, evolução com dinheiro, tá? Depois Jesus chegou lá no
quando chegou lá no templo, que as pessoas estavam vendendo as coisas, os mercadores, né, estavam vendendo coisas no templo, ele jogou tudo no chão e expulsou eles de lá. Inclusive foi o único evento que Jesus realmente mostra um certo ataque. Obviamente que Jesus não atacou com violência a eles, mas esse negócio de jogar no chão e falar, sai daqui seus vagabundos, que foi praticamente isso que ele falou, é bem interessante, porque o que Jesus quis demonstrar para nós aí? Que não se mistura dinheiro com religião, de forma alguma. Tá? Por isso que ele tratou essas pessoas assim. Que eles estavam lá vendendo coisas, muitas coisas roubadas ou de origem duvidosa, etc. E Jesus chegou e falou assim, não se mistura dinheiro com religião. Tacou tudo e mandou os caras embora. Outra ocasião foi quando Jesus foi indagado pelos romanos, né? Na verdade, pelos que queriam prejudicá-los, né? Na verdade, eles estavam na frente dos romanos. E eles falaram assim, e aí Jesus, a gente paga ou não o imposto a César? Né? Porque o cobrador de imposto estava lá. Se Jesus falasse não pago, ele cometeria um crime. Se ele falasse pago, ele estaria sendo conivente com Roma, né? E aí não era isso que o povo queria. Então Jesus falou, obviamente, o que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. O que Jesus está dizendo aí? O que é espiritual, o que é material é material. Então, em todos os momentos da vida de Jesus, ele deixou isso muito claro. Infelizmente, algumas religiões não compreenderam isso e começaram a colocar o dinheiro junto com a religiosidade, o que é totalmente errado. A exemplo de tudo isso que eu falei agora, e de mais alguns pontos que Jesus deixa muito claro, que o dinheiro ele nunca deve ser misturado com a religião. E é por esse motivo, na minha concepção, que muitas religiões acabaram não dando certo, pois eles cobram dinheiro para isso, cobram dinheiro para aquilo, como por exemplo o dízimo, que não está em nenhum lugar da Bíblia, né? No Novo Testamento não está. Então, Deus precisaria do nosso dinheiro? Claro que não. O que Deus vai querer com o nosso dinheiro? Infelizmente, algumas religiões pregam isso como se fosse a grande verdade. Eles falam assim, você precisa deixar o seu dinheiro aqui, porque Deus precisa da sua grana para a nossa obra. Eu mesmo fui, vamos dizer assim, tentaram me convencer que meu dinheiro era importante na obra de Deus o dia que eu fui conhecer um certo tipo de igreja. Então o fato é que infelizmente os humanos misturam demais as coisas da espiritualidade, as coisas da alma, as coisas que devem vir de Deus, as coisas que devem ser puras, inclusive até alguns espíritas, né? A gente fala sempre sobre isso, que existem espíritas que cobram palestras, né? Que existem palestras, seminários que a pessoa tem que pagar para ir. Isso está logo depois, na mediunidade gratuita, é o próximo texto depois, ó. Mercadores expulsos do templo, que foi exatamente o que eu falei, a história que eu contei, né? Que Jesus expulsou eles. E depois ele fala aqui sobre a mediunidade gratuita. Então, o que ele está falando aqui? Que na realidade, nunca a gente deve fazer com que alguém perca alguma coisa em relação à mediunidade ou à espiritualidade por conta por falta de recursos materiais, ou seja, por falta de dinheiro. Quando você cobra e fala assim, vai ser R$ 50 para entrar nesse seminário, certo? O Joãozinho tem dinheiro, ele vai. O Marcelinho não vai porque não tem dinheiro. Você está indo contra o que fala aqui o Espiritismo, o que fala Jesus e o que fala no Kardec. Porque o Espiritismo ele tem que chegar para todo mundo. Pobre ou rico, independente da raça, independente da religião, a gente não pode limitar. É isso que fala o texto. Quando você cobra, você limita, né? E não pode. Agora é o seguinte, você quer acertar a doação, é uma coisa. Você quer cobrar pelo livro, é outra coisa. Mas nunca se pode cobrar por algo que todos devem ter acesso, porque isso vem de Deus, né? Isso vem dos bons espíritos. Então, sendo assim, não pode colocar preço em algo que não faz parte daquela pessoa que está aplicando em si a questão mediúnica. Então, tem muita coisa errada. Desde o dízimo, que é cobrado como forma obrigatória, desde das cobranças em palestras, etc. E desde todas as outras coisas. É por esse motivo que a gente sempre vai ter todo o nosso material do canal e todas as coisas sempre gratuito para todo mundo. Nunca vai existir uma cobrança de nenhuma espécie, nenhum local. Porque é isso que o Evangelho nos ensina. E, obviamente, se o Evangelho nos ensina, está correto, né? E Jesus mesmo nos deu esses maravilhosos exemplos, tá bom? Vamos fazer o encerramento, então. Agradecemos ao Mestre Jesus e aos bons espíritos que aqui estão conosco, que eles possam iluminar as nossas mentes para que nós podemos utilizar esse conhecimento adquirido durante as nossas vidas. Agradecemos a todos, que assim seja. Então é isso, pessoal. Agora vocês podem beber água. Até babei.
queria beber água rápido, porque a gente tá na TV, né? Na TV, no YouTube. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu vou tentar gravar essa sexta-feira. Se eu não conseguir segunda-feira, nós estamos aí ao vivo. E até a próxima.